Diz assim a palavra do nosso Deus: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Isso aponta para o propósito eterno de Deus, para que nós sejamos um povo, para que nós sejamos nação, um povo adquirido, nação santa, reino de sacerdotes separados para o ofício do Senhor, o nosso Deus. Então, Apocalipse capítulo 1 e versículo 6, ele aponta para esta missão. E não somente quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós somos capacitados para entender o nosso propósito, ou para onde nós estamos sendo enviados, para qual missão nós estamos indo, mas também, uma vez que nós estamos intimamente ligados com Jesus, e a palavra de Deus, ela usa o termo arraigados ou enraizados na rocha, enraizados no Cristo, uma vez que nós estamos fundamentados, olhando para Cristo, que é a pedra angular, que é o firme fundamento, que é a base das nossas vidas, o fundamento em que estamos arraigados, nós somos capazes de entender a nossa natureza, nós somos capazes de entender onde é que nós obtemos o nosso sustento. O sustento da nossa vida vem de onde? Vem dessa base, vem dessa rocha, vem desse Cristo. E também nós entendemos de uma maneira total a fonte da autoridade da igreja. Como que a igreja se move? Como que a igreja ela caminha? Como que a igreja cura os enfermos? Com que autoridade a igreja proclama o evangelho? Com que autoridade a igreja faz sinais e maravilhas? Com que autoridade a igreja ela intervém nos assuntos dessa terra? Olhando para o firme fundamento, somos capazes de entender nossa natureza, o nosso envio, mas também a fonte do poder e da autoridade que está sobre a igreja de Cristo Jesus. E nesse processo, entre você ser escolhido como pedra viva, retirada lá do mundo, do meio do lamaçal do pecado, trabalhada e lapidada pelo arquiteto, e depositada e fundamentada, arraigada, colada em Cristo Jesus, desse processo de edificação entre pedra viva, escolhida, até você se tornar edifício para a morada de Deus, nesse processo nós enxergamos no meio da jornada do crente o conceito mais básico de resgate, de libertação, de proclamação da liberdade e de aceitação desse estado de ser livre. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Eu estou querendo dizer que quando nós olhamos um crente que aceita Jesus, que inicia sua jornada, que começa a buscar ao Senhor, que ele vai sendo trabalhado como pedra, e ele vai sendo colocado no edifício de Deus, e ele vai encontrando o seu propósito eterno no meio do corpo de Cristo, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus atuando, resgatando o ser humano, redimindo o ser humano, perdoando o ser humano, santificando o ser humano, justificando o ser humano, redimindo dos pecados, mas também ao mesmo tempo este Espírito está o tempo todo proclamando liberdade, dizendo a você que você é livre, que você não é mais um escravo, que você não está mais amarrado às coisas do passado, mas também não é simplesmente uma jornada, onde parte de pedra para edifício, onde o Espírito proclama isso, mas também é o fato de você entender e aceitar que você é livre. Você precisa aceitar isso, você precisa entender que você é livre em Cristo Jesus, e se comportar como uma pessoa livre em Deus, viver como uma pessoa livre em Deus, estabelecida e redimida. A palavra redenção, ela nos aponta que alguém foi liberta, ou que alguém foi livre da escravidão, mediante um pagamento por algum redentor. Existia uma condição de escravidão, existia uma condição de cadeias
correntes amarrando uma vida, um ser, um espírito, uma pessoa ali. E agora um redentor vem com aquele pagamento e ele liberta aquele escravo. Isso é redenção. Todas as vezes que você ouvir esta palavra redenção, ela está te ensinando que um dia havia um escravo e que agora não há mais. E que esse escravo, por condição dele, ele não tinha como pagar essa dívida. Mas veio um redentor com o dinheiro dele, com o mérito dele, com o poder que aquele redentor tinha, e ele foi lá e libertou aquele escravo do jugo da escravidão. A redenção na palavra de Deus, ela é realizada por Jesus. Ela é efetivada através de Jesus, e isso fala de libertação e liberdade. Hoje você precisa sair daqui para sua casa entendendo isso, a diferença entre libertação e liberdade. Observe, vou dar um exemplo para você. Lá no passado, quando Israel estava no Egito, eles estavam ali debaixo de escravidão por muitos e muitos anos, várias décadas, sofrendo na mão de Faraó, e ali eles padeciam necessidades, eles eram açoitados, escravizados. Pensa você, que perspectiva de vida tinha uma pessoa naquela época? Que perspectiva de vida ele ia dar para os seus filhos? Que motivação ele tinha para levantar de manhã e se mover? Porque ele acordava debaixo de um jugo de escravidão. Ele sabia que ele ia levantar de manhã, ia trabalhar, que ele não ia se alimentar direito, que talvez ao longo do dia, debaixo de trabalho duro, ele poderia levar ali umas pancadas, umas chicotadas, e que ele ia voltar para sua casa para descansar por um período de tempo, e no outro dia a coisa ia se repetir. Então não havia perspectiva de vida, era uma vida escrava, era uma vida acorrentada, era uma vida sem destino. E agora Israel está ali, e de repente Deus ele levanta Moisés, e o Senhor Deus Todo-Poderoso vem com mão poderosa e liberta o povo. Quando Deus enviou Moisés, lá no término de tudo, lá na 10ª praga, e o decreto veio da parte de Deus, certeiro, e o povo foi liberto, automaticamente naquele momento, Filadélfia, o povo já estava liberto. Deus tinha falado, Deus tinha assinado, Deus tinha concluído a história, mas isso não significava que o povo estava livre, porque o povo só se tornou livre quando saiu do Egito. O povo só se tornou livre quando abandonou a mente de escravo. À medida que o povo ia se distanciando do Egito e indo para a terra prometida, mais e mais eles se tornavam livres. Mais e mais eles se tornavam livres. Então perceba que a libertação, ela vem da parte de Deus, pelos méritos de Deus, e acontece, e é instantâneo. Mas para que você seja livre, você precisa ter esta consciência gerada pelo Espírito Santo de Deus, de se afastar do lugar de escravidão, e de viver uma vida como uma pessoa realmente liberta, uma pessoa livre, uma pessoa que tem a mente de Cristo, uma mente de filho e não de escravo, uma mente não de pedinte, mas de filho de Deus. Isso é ser realmente livre. O texto de Lucas, capítulo 4, ele abre a missão na vida de Jesus, e Jesus agora está explicando, lendo e falando: eu não vim somente para salvar o ser humano, eu não vim somente para libertar o ser humano, mas eu vim para que ele tenha uma nova vida, para que o reino de Deus se estabeleça, e isso fala de liberdade. Então Jesus não veio simplesmente para nos libertar do poder do inferno, do pecado e da morte, mas Jesus veio fazer algo além. Jesus trouxe o reino dele para que nós fôssemos pessoas livres. Esse texto ele era muito lido no dia da expiação, no dia santo da expiação lá em Israel, e ele anuncia para nós uma nova realidade. Lá em Apocalipse capítulo 21, do 5 ao 6, diz: o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Está cumprido, eu sou o alfa, eu sou o ômega, ou seja, o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus Cristo ele veio trazer uma nova realidade. Jesus Cristo não veio somente consertar uma bagunça que começou lá no Éden. Jesus Cristo não veio somente remediar, colocar remendo.
Jesus Cristo não veio colocar um super bonder em cima de um negócio que estava quebrado. Jesus Cristo veio fazer uma coisa nova. Jesus Cristo veio transformar para si estas pessoas para que possam ser reino de sacerdotes, uma nação eleita, um povo adquirido, um povo que enquanto aguarda a sua volta, vive, trabalha, caminha, se ocupa das suas coisas e vai lançando a semente e vai implantando o reino de Deus por onde quer que passe. Isso é reino de Deus. E reino de Deus diz respeito a nós vivermos isso em todas as áreas da nossa vida, seja na área financeira, seja na esfera dos nossos sentimentos e relacionamentos, seja no nosso ir e vir, na nossa comunhão, no nosso trabalho, no momento da liturgia, onde os filhos se reúnem na igreja para ouvir a voz de Deus, para receber da parte de Deus uma direção. Tudo precisa estar impregnado da presença do Espírito Santo de Deus. Tudo precisa estar impregnado da presença de Deus. O Espírito Santo, ele vai junto com você, ele caminha do teu lado, ele está trazendo o reino de Deus. Jesus disse: faço novas todas as coisas. Já começou. Não precisa subir para o céu, ser arrebatado para desfrutar da realidade do reino. Na verdade, já começou, já iniciou. Nós já entramos nesse estado de vida de reino de Deus, uma realidade sob a orientação e a unção do Espírito Santo, que está atuante sobre a igreja. Então Jesus está falando: olha, eu estou fazendo uma coisa nova, ergam os olhos. Lá em Isaías está escrito isso: levante, eu vou abrir caminho no meio do deserto, eu vou estourar poços e abrirei rios nos lugares secos, nos lugares ermos. Então levante a sua cabeça e olhe os teus olhos para Cristo Jesus, porque o Senhor Deus já fez uma coisa nova. Deus já está realizando algo poderoso em nosso meio. Nós precisamos nos aperceber disso. E isso está acontecendo no nosso meio, na supervisão do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali supervisionando. E não está somente supervisionando, mas também está provendo ferramentas, provendo unção, capacitação. Aonde falta capacidade, o Espírito Santo está ali para injetar capacidade. No dia que falta ânimo, o Espírito Santo está ali para pegar no teu braço, te levantar e caminhar contigo. No dia que falta sabedoria, Ele é a palavra da sabedoria, e Ele vai então nos supervisionando. Nós estamos no comando dEle, mas também desfrutando do poder atuante na igreja de Cristo Jesus, para ir e para fazer a obra do Senhor nessa terra. E Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, é sobre mim, e me ungiu, para libertar os oprimidos, para curar os corações desesperados, para dar vista, seja física ou seja espiritual, aos cegos, através da revelação de quem Jesus é. A cada vez que vai mostrando quem Jesus é, os olhos vão sendo abertos, e a anunciar a liberdade aos cativos, e as boas novas, ou a boa notícia do reino de Deus, apregoar o ano aceitável do novo começo. E Jesus, ele vai falando a respeito disso. O Espírito Santo está sobre a igreja, e ele está ungindo a igreja. Isso já começou. Para quê? Para libertar os cativos, para anunciar a boa notícia aos oprimidos, para falar para aqueles que estão desesperados e acorrentados que o reino já começou. Venham, faça parte desse reino. Já começou, já iniciou o tempo do novo de Deus, para dar vista àqueles que estão na escuridão do pecado, estão na escuridão de uma vida sem direção, para abrir os olhos daqueles que estão alheios, inertes, que não estão por dentro do que está acontecendo, dessa revelação de quem Cristo é, mas também para anunciar o ano aceitável do novo começo, os novos começos que Deus tem para a nossa vida. Perceba você que a tendência nossa, como ser humano falho, e que o diabo empenha muito nisso, é mergulhar a igreja numa cultura de carência, numa cultura de escassez, numa cultura de escravidão. Quantas das vezes a pessoa ela é liberta, ela é livre, ela não está endemoniada, ela não está possuída, ela é crente, ela é serva de Deus, mas ela vive uma vida escrava, ela vive uma vida de escravo, vou corrigir, ela se comporta como escravo, ela anda como escravo, ela fala como escravo, ela toma posse da mesa de Deus como um escravo, como alguém que está mendigando, pedindo de Deus alguma coisa, quando Deus já deu tudo em Cristo Jesus para nós, já ofereceu a graça, e Cristo Jesus veio a essa terra fazer uma obra poderosa,
o melhor de Deus já veio, é Cristo Jesus. Nós temos tudo nele. Nós temos tudo nele. Então, o diabo tem nos enrolado nessa escassez para nós aceitarmos essas coisas. Perceba que o povo estava escravo ali, o povo de Israel lá no Egito, faltava identidade, eles não sabiam quem eles eram, sentimento de comunidade, conexão, destino, eles apenas viviam. Eles apenas viviam. Família Filadélfia, ouça isso em nome do Senhor Jesus. Deus não te fez só para existir nessa terra. Deus não te fez só para passar a tua existência por aqui. Levanta, come, dorme, trabalha, levanta de novo, e come de novo, e trabalha, emagrece, engorda, e vive, e corre para um lado, e paga as contas desse mês, e as outras já estão chegando lá na caixinha do correio. Deus não nos fez só para existir. Deus tem algo além para a nossa vida. Deus tem um propósito eterno para nós. Nós viemos nessa terra com um destino. Nós viemos com uma missão. A nossa vida, ela tem uma missão, a missão apostólica. E quando nós olhamos Jesus falando, estou apregoando, anunciando, apregoar significa falar com força. É como se Jesus pegasse o microfone e gritasse em cima de um muro, apregoando: olha, o ano aceitável do Senhor chegou. O ano aceitável, o Senhor, o Espírito de Deus me ungiu para gritar em cima da muralha que o ano favorável de Deus chegou. E assim Jesus começa a falar a respeito da libertação que Ele realizou através da sua obra poderosa, que nos tira da escravidão, do jugo de Faraó, que nos liberta. E isso não é uma liberdade para a licenciosidade, para a libertinagem. Você não foi liberto para ficar vivendo a vida do jeito que você quiser, desregulado, em pecado, mas você agora é guiado de uma vida de escravidão, debaixo do chicote de Faraó, para uma vida de servo de Deus, de servidão a Deus em propósito. E nós somos automaticamente libertos, uma vez que nós cremos em Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus da nossa vida. Nós cremos que Ele é Deus, nós cremos que Ele está vivo, nós cremos que Ele está em cima do trono, nós cremos que Ele está assentado em cima de um trono vitorioso. Uma vez que nós abraçamos essa verdade, nós agora somos libertos de Satanás e seus poderes. Isso não pode mais te afetar, você precisa entender isso. Satanás não tem poder sobre a mente, Satanás não tem poder mais sobre as nossas vidas, porque Jesus é o nosso Senhor. Nós não temos mais negócio com Faraó, nós não temos mais assuntos a tratar com o Egito, porque agora Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Uma vez mortos para o pecado, agora Satanás, ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Isso está em Romanos 6, se você quiser anotar, do 6 ao 7, do 11 ao 23, e nós somos livres do terror da morte, nós somos livres do jugo de Satanás. Nós cremos e sabemos que, embora estejamos neste corpo falho, pecaminoso, doente, muitas das vezes, nós teremos um corpo glorioso no dia da redenção final, no fim dos tempos. Estaremos num corpo glorificado, transformado pelo poder da obra que Cristo Jesus, Ele realizou ali na cruz do Calvário. Mas também essa libertação, ela não somente tira da escravidão, da opressão, ela tira do jugo do diabo, da morte, do pecado, mas também ela nos liberta do jugo da lei, da religiosidade, do cerimonialismo. Gálatas capítulo 2 e versículo 5 diz que não é a nossa performance, mas é a fé. Toda obediência visando a autojustificação está condenado. Está condenado, então não é por o tanto que a gente faz, o tanto que a gente grita, o tanto que a gente aplaude, o tanto que a gente jejua, o tanto que a gente ora, se leu a Bíblia 3, 4, 5 vezes, mas pelo contrário, fazemos todas essas coisas que são lícitas e importantes para a vida cristã, pelo amor, pela sede que nós temos de Deus, pela fome que nós temos dEle, pela vontade de conhecer a Deus como este amado das nossas almas. Então nós oramos porque nós queremos falar com Ele, conversar, gastar tempo com Ele no secreto. E nós estamos nos cultos de quinta e de domingo para conhecer a sua vontade. Para conhecer a sua vontade não se trata só de se beneficiar do seu poder, é conhecer a vontade dEle para a nossa vida. Conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim nós somos livres da religiosidade, da performance.
Porque dura coisa os fariseus se embaraçaram nisso, e Jesus, ele levanta aqui agora numa sinagoga, cheio de doutores da lei, e ele fala, eu vim para que vocês sejam livres, porque quantas das vezes a pessoa ela sai lá de Faraó, e aí ela cai dentro do jugo da religião, e ela começa a ser amarrada de repente. Antigamente tinha que fazer tijolo, para construir pirâmide, tomava chicotada se não fizesse direito, aí passou para o reino da luz, agora tem que fazer um monte de coisa para agradar a Deus, porque aí a pessoa põe na cabeça dela que Deus é uma pessoa que está sempre mal-humorada, irritado, que se o servo dele estiver ali daquela determinada maneira, ele já vai fulminar, e vai acabar com aquilo. Pelo contrário, a obra perfeita de Cristo Jesus, a graça, ela nos tira da escravidão, não para a libertinagem, não para vivermos uma vida de qualquer maneira, pecando e pecando por aí, achando que já está tudo na conta de Jesus, mas pelo contrário, amamos de tal forma esse Deus que nos libertou, que queremos fazer tudo por Ele, queremos gastar a nossa vida, queimar os nossos dias, doar a Ele tudo que nós temos no nosso coração, porque nós o amamos, porque Ele fez uma obra poderosa na nossa vida, porque não é por causa das leis da religião, não é por causa do tamanho do cabelo, não é por causa do tanto que nós estudamos, não é porque é um doutor da lei ou uma criança de 13 anos, somos completos em Cristo Jesus, somos completos em Cristo Jesus, seja completo, seja livre em Cristo Jesus, seja completo. Se Deus te deu uma medida no reino, se Deus te deu essa medida no reino de Deus, agradeça ao Senhor e lance essa semente diante de Deus, e viva a altura dessa medida. Se Deus te colocou a grande responsabilidade de te dar uma medida maior, viva a altura dessa grande responsabilidade, e proclame o reino de Deus, porque nós temos tudo em Cristo Jesus. Então libertação é quando nós somos livres, livre do poder do inferno, livre do poder do pecado, livre do poder de Satanás e seus demônios, e livre das regras humanas, inclusive, que tentam nos amarrar. Mas quando nós falamos de liberdade, liberdade diz respeito a uma libertação da obrigação que nós tínhamos para algo ou alguém, e isso se trata de uma faculdade, isso se trata de um estado. Não significa que nós agora podemos fazer o que nós queremos, eu já frisei bastante isso para que você entenda. Nós podemos aceitar a graça oferecida ou rejeitar, escolher um ou outro caminho. Você tem a liberdade, você pode entrar por um caminho ou por outro caminho, mas você viverá a consequência das escolhas deste caminho que está diante de você. Então nós somos livres, somos livres. Muitos israelitas saíram lá do Egito, e eles foram caminhando no deserto, e ao longo dessa jornada, embora estavam libertos, preste atenção aqui, olhe para mim por favor, embora eles estavam libertos, eles já não estavam debaixo do chicote de Faraó, eles tinham um caminho, e o caminho estava aberto, e o deserto estava ali, e eles iam passando, e tinha encruzilhada, virando para tudo quanto é lado, e eles estavam livres, quem quisesse ir adiante para Canaã, ia, mas quem quisesse virar para a direita ou para a esquerda, poderia ir também. Então entenda isso, que você é livre. Quero que você entenda isso hoje nessa noite, que tem um contraste. Você é livre para fazer o que quiser, mas não é livre para escolher o que vem depois. Nós precisamos ser responsáveis em relação a isso, porque nós entramos por um caminho, mas nós vamos viver o fruto das nossas escolhas. Nós vamos viver o fruto das nossas escolhas. Podemos aceitar a graça oferecida ou rejeitar essa graça. Podemos escolher um caminho ou outro caminho, mas não fugiremos das consequências desta escolha. Queridos, ser livre em Jesus, agora entenda isso, desfrutar da liberdade em Cristo, é viver atrelado ao propósito da nossa existência. A liberdade em Cristo Jesus é vinculada ao propósito, e ela é exercida em amor e no amor de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos libertos de Faraó, mas nós estamos debaixo de um propósito eterno. Isso fala mais alto,
isso grita mais alto. Não adianta nós irmos por caminhos aqui e acolá, buscando que isso venha encher o nosso coração de propósito, porque não vai encher, porque nós só encontramos vida na presença do Senhor Jesus. Nós só encontramos sentido para a nossa existência na presença do Senhor Jesus. Isso é ser realmente livre. Nós fazemos o certo para satisfazer o desejo mais profundo que existe em nós, por virtude, beleza, ordem, propósito, envio nessa terra. Aleluias. Não adianta. Quer correr? Quer fugir? O caminho está aí na tua frente. Mas e depois? O que vamos viver no meio desse caminho? Quanto tempo aguentaremos viver longe desta presença? Como viveremos? Pedro olhou para Jesus e disse: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem a resposta. Desfrutar da liberdade é permanecer nesta obra de Cristo Jesus, é se vestir dessa nova consciência e conformar as nossas práticas conforme ela. Ou seja, nós somos libertos, o poder de Satanás não está mais agora atuante na nossa vida, mas nós vamos caminhar livres, e nós vamos ter jeito de gente livre, e nós vamos ter fala de gente livre, e nós vamos ter comportamento de gente livre, e nós vamos viver como gente livre, e nós vamos olhar para cima e ver que o véu já foi rasgado, e o trono está lá exposto, e o Cristo está assentado nele, e nós vamos entrar, conforme Hebreus capítulo 1, com ousadia. Não vamos entrar ali pedindo uma esmola para Jesus, mas nós vamos entrar com ousadia no Santo dos Santos, com inteireza de coração, sabendo que existe socorro num tempo oportuno para as nossas vidas. Aleluias! O véu já foi rasgado, o trono está exposto. Investimos essa consciência, somos livres, somos livres, somos livres, e ao saber que somos livres, isso conforma a nossa prática, a gente vive como livre, pensa como livre, faz como livre, caminha como livre, fala como livre, e dá testemunho nessa terra como pessoas libertas, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Aleluias! E Jesus, ele sela o livro, e ele fecha, entrega ali naquele dia que ele estava pregando, e ele fala sobre isso. Eu vim para que vocês sejam libertos, e para que vocês vivam em liberdade. Sejam libertos de qualquer corrente que insiste em te amarrar, mas que andem e vivam como pessoas livres. E ele diz: encerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu. Ele estava proclamando o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável, ele faz lembrar do jubileu. Na época, lá em Israel, havia um tempo, de tempos em tempos, acontecia o ano do jubileu. E no ano do jubileu, os escravos, os servos que estavam ali, eles eram libertos. A terra, ninguém podia mais plantar nada na terra naquele ano. Abria o ano, fazia a abertura do ano, é o ano do jubileu, então ninguém mais planta nada. A terra vai descansar. A terra agora vai repousar. A terra precisa de adubo, precisa de esterco, ela vai descansar. E nós vamos comer do que nascer. O que Deus der, o que nascer na terra, a gente come. Se a oliveira der, a gente come. Se vier o fruto da vide, nós bebemos e nos alegramos. E quando o trigo produzir, nós vamos viver dessa dependência do Senhor. E os escravos, eles eram libertos. E a herança que estava penhorada voltava para a família. Às vezes a pessoa estava endividada, dava uma herança ali para poder garantir aquela dívida. E agora aquela herança, ela era restituída. Então aquelas pessoas viviam intensamente em dependência de Deus. E elas eram restituídas das coisas que tinham sido tiradas e roubadas dela. E levadas e penhoradas. E era proclamado uma libertação em massa de muitos e muitos servos sendo libertos. Correntes caindo, pessoas sendo livres. Livres de escravidão, livres de servidão. Pessoas indo encontrar suas famílias,
porque agora estavam livres. Era o momento em que esses desafortunados teriam um novo começo. Era um novo começo, de repente entrava lá um dinheirinho da herança. Puxa vida, estava com o credor a herança, chegou o ano do jubileu, eu recebi de novo a herança. É o tempo do investimento, o tempo do novo. É aquela pessoa que trabalhou anos e anos ali, escravo, de repente ela é liberta e fala, vai agora, cuida da tua vida. Era um novo ano para ela. E um ano para os agricultores desfrutarem da família e da dependência, de saber que Deus cuida de tudo. Não é o tanto que a gente semeia, não é o tanto que a gente desgasta, não é o tanto que a gente corre daqui para lá e para cá, mas é tudo pelas mãos do Senhor. Se Ele retém o ar, nós não temos mais nada. Se Ele tira a saúde, nós não temos mais nada. Tudo é por causa dEle. E nós precisamos priorizar as coisas que são prioridade para Deus. E Deus ensinava o povo dEle a depender dEle. Vai cuidar da sua família, vai desfrutar de coisas que são valorosas, deixa a terra. Da providência cuido eu, diz o Senhor. E assim acontecia. E Jesus chega agora e fala, apregoar liberdade aos cativos, abrir olhos de cegos, colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse momento de um novo começo, em que o Senhor eliminaria a escravidão, o jugo no meio do povo, ou seja, eles passariam a viver um novo estilo de vida. Era o tempo que Deus estava aceitando pessoas que estavam se achegando a Ele. As pessoas que se voltavam para Deus, era um ano aceitável, era um ano favorável, Ele estava ali de peito aberto para receber esse ano aceitável. E queridos, eu quero encerrar esta ministração nessa noite, dizendo que Deus, através do Espírito Santo, está ungindo a igreja de Cristo Jesus nesses últimos tempos. É o ano aceitável do Senhor. Sabe, neste culto de hoje, tenha consciência que você é liberto. Tenha consciência que você precisa caminhar como gente livre. E que você precisa passar mais a depender de Deus do que das coisas humanas. E que a terra vai brotar se Deus der o aval. Não adianta levantar cedo, comer pão de dores. O Senhor Deus dá aos seus amados enquanto Ele dorme. Isso significa que o nosso trabalho a partir de agora será descansar no Senhor, na força do seu poder. Enquanto nós vivemos, enquanto nós labutamos, nós vamos proclamando o Evangelho, proclamando a liberdade aos cativos, dando vista aos cegos, colocando em liberdade os oprimidos e anunciando que o ano aceitável do Senhor chegou. É chegado um novo tempo. Ele já fez nova todas as coisas. Deus está ungindo a sua igreja para proclamar um novo estado de vida, um novo estilo de vida, porque Ele disse, faço novas todas as coisas. Aleluias, aleluias. Perceba que Jesus, ao ler o livro, Ele se assentou. Jesus, ao ler o livro, Ele se assentou. Quando João viu, lá no Apocalipse, o livro que Deus tinha escrito, fechado com muitos lacres, muitos selos, João estava chorando. E ele falou, tem algo que Deus escreveu para a humanidade. Tem coisas que Deus decretou para a humanidade. E ninguém consegue abrir esse livro. E João chorava desesperadamente. E de repente ele ouviu uma voz no céu que dizia, eis aí aquele que é digno de abrir o livro, o Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou. Ele foi morto, mas ele está vivo, está no trono. E Jesus agora, ele toma esse livro, e ele abre esse livro, e ele lê esse livro, que diz palavras a respeito da igreja, palavras a respeito da humanidade. Isso traz ao nosso coração um sentimento muito forte, porque Jesus é capaz, e ele só lê o livro, porque ele tinha poder para executar o que estava escrito ali dentro do livro. Nenhum anjo poderia pegar aquele livro e ler, por quê? Porque ele não tinha autoridade, poder suficiente para cumprir o que estava ali dentro escrito. Mas Jesus é aquele apto a ler e a cumprir cada decreto que Deus escreveu a respeito da nossa vida, seja ele para o bem, seja ele para o mal. Isso traz temor no nosso coração, mas isso renova em nosso coração uma grande esperança, uma grande esperança. Jesus está assentado no trono, Filadélfia. Jesus já leu os decretos de Deus a respeito da tua vida. Tudo está feito, tudo está pronto, tudo está preparado, a mesa está posta. Deus está promovendo fome e sede na sua igreja nesses últimos tempos, para promover o relacionamento na mesa.
Sabe por que você tem corrido de um lado para o outro com fome, buscando respostas aqui e acolá? É porque a tua alma está clamando por Jesus, é porque a tua alma está clamando por propósito, ela está querendo mais. Venha para essa mesa, se relacione com Cristo Jesus, viva a novidade daquilo que Cristo Jesus já fez nessa terra.